Eu a vi pela primeira vez num dia de poeira e sangue, quando meu irmão mais novo estava morrendo de febre no chão da nossa carroça. Tínhamos chegado ao território do Novo México fazia apenas 3 semanas, fugindo das dívidas no Missouri, e o garoto tinha bebido água de um rio que parecia limpo, mas que escondia a morte na correnteza. Ele tinha 12 anos e ardia como brasa. Meu pai já tinha desistido, sentado na sombra rala de um cacto, rezando baixinho e esperando o fim. Mas eu não conseguia aceitar. Corri até a cidade mais próxima, uma linha torta de casebres e barracas de lona, onde homens duros vendiam uísque e mentiras. Perguntei por um médico e os homens riram. Médico mais próximo está a 3 dias de cavalgada. Seu irmão não tem 3 dias. Foi quando uma voz atrás de mim disse, calma e firme, eu posso ajudar. Me virei e a vi. Ela era Apache, devia ter uns 50 anos, o rosto marcado pelo sol e por rugas que pareciam mapas de dor. Usava um chale puído e tinha as mãos manchadas de terra e algo que parecia cinza. Os homens na taverna ficaram em silêncio. Um deles cuspiu. Essa aí é bruxa. Mata mais do que cura. Ela não desviou o olhar de mim. Seu irmão vai morrer se você não me deixar tentar. Você escolhe. Eu não tinha escolha. Assenti e ela me seguiu até a carroça. Meu pai se levantou, bloqueando o caminho. Não vou deixar uma selvagem tocar no meu filho. Eu o empurrei de lado pela primeira vez na vida. Então você prefere vê-lo morrer? Ele não respondeu. Apenas se afastou, os punhos cerrados. A curandeira ajoelhou ao lado do meu irmão, colocou a mão na testa dele e fechou os olhos. Murmurou algo em Apache, palavras que soavam como vento entre pedras. Depois, abriu uma bolsa de couro velha e começou a preparar algo. Ervas secas, raízes, um pó amarelo que cheirava a terra molhada. Misturou tudo com água e forçou o garoto a beber, mesmo inconsciente. Ele tossiu, engasgou, mas engoliu. Ela ficou lá a noite toda, trocando panos frios na testa dele, cantando baixinho, queimando alguma coisa que soltava fumaça doce e espessa. Eu não dormi, apenas observei, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Quando o sol nasceu, meu irmão abriu os olhos. A febre tinha quebrado. Ele estava fraco, mas vivo. Eu me virei para agradecer à curandeira, mas ela já estava de pé, guardando as coisas na bolsa. Quanto eu te devo? Perguntei, a voz rouca. Ela me olhou por um longo momento e então disse, nada. Mas um dia, quando você tiver poder, lembre-se de que uma Apache salvou a vida do seu irmão. E lembre-se de pagar essa dívida. Antes que eu pudesse responder, ela já tinha ido embora, sumindo entre as tendas como fumaça. Os anos passaram. Meu irmão cresceu forte e saudável. Meu pai morreu de velhice 5 anos depois, ainda amargo e rancoroso, culpando o mundo por tudo que tinha perdido. Eu acabei ficando com a terra que ele tinha comprado, uma área pobre, mas fértil, perto de um riacho que nunca secava. Casei, tive filhos, me tornei alguém respeitado na região. Construí uma casa de verdade, não mais uma barraca de lona. Virei parte do conselho da cidade, ajudei a decidir quem podia ficar e quem tinha que sair. Me tornei o tipo de homem que meu pai queria que eu fosse, um proprietário, alguém com poder. E em todo esse tempo, eu nunca mais vi a curandeira Apache. Até que, numa tarde seca de agosto, 23 anos depois daquele dia na carroça, ela apareceu na minha porta. Estava mais velha, o cabelo completamente grisalho, o corpo curvado pelo peso dos anos. Mas os olhos eram os mesmos, profundos, calmos, cheios de uma sabedoria que dói. Ela me encarou e disse com a mesma voz firme de antes, "Você ainda lembra de mim?" Eu gelei. Claro que lembrava, mas eu não queria lembrar, porque lembrar significava reconhecer que eu devia algo a ela. E reconhecer isso naquele momento, naquele lugar, era perigoso, porque o território Apache estava sendo limpo, o governo queria as terras e os colonos queriam os índios longe. Abrigar uma Apache era se tornar inimigo dos vizinhos, dos soldados, de todo mundo.
Eu olhei para ela e pela primeira vez na vida senti vergonha. Eu lembro, disse baixinho. Ela assentiu. Então você sabe por que estou aqui. Meu povo está sendo caçado. Estão nos empurrando para um lugar onde não há água, não há caça, não há vida. Eu sou velha, não vou sobreviver à marcha. Eu preciso de um lugar para ficar, só até o inverno passar. Eu não conseguia olhar nos olhos dela. Eu não posso. Se descobrirem que eu estou abrigando você, vão me tirar tudo. A terra, a casa, minha família. Eu sinto muito, mas não posso. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, com um movimento lento, colocou uma pequena bolsa de couro na minha mão. A mesma bolsa de 23 anos atrás. Guarde isso. Quando você finalmente lembrar o que significa dever a vida de alguém a outro, você vai saber o que fazer. E foi embora, andando devagar pela estrada empoeirada, sem olhar para trás. Eu entrei em casa e escondi a bolsa no fundo de um baú. Tentei esquecer, mas não consegui. Toda noite, quando fechava os olhos, eu via meu irmão ardendo em febre. Via a curandeira ajoelhada ao lado dele, salvando-o enquanto meu pai virava as costas. E via a mim mesmo, 23 anos depois, fazendo a mesma coisa que meu pai tinha feito, virando as costas. As semanas passaram, ouvi histórias na cidade. Os apaches estavam sendo expulsos, presos, mortos. Famílias inteiras desaparecendo no deserto. Uma limpeza silenciosa, eficiente, aplaudida por todos os homens brancos que queriam paz e progresso. Eu não disse nada, apenas baixei a cabeça e fingi que não era da minha conta. Até que, numa noite fria de setembro, meu filho mais velho voltou para casa com um grupo de amigos. Eles estavam bêbados, rindo alto e carregavam algo nas mãos. Quando chegaram mais perto, eu vi. Eram troféus, pedaços de roupa Apache, um colar, uma bolsa de couro parecida com a que eu tinha escondido. Meu filho jogou os objetos na mesa, orgulhoso. A gente encontrou um acampamento hoje. Tinha só velhos e crianças. A gente expulsou todo mundo. Foi fácil. Sente algo subir pela garganta, quente e amargo. Você machucou alguém? Ele deu de ombros. A gente só fez o que tinha que ser feito. Eles não pertencem aqui. Olhei para ele, para o homem que eu tinha criado, e não reconheci nada. Nada de mim. Nada de bom. Apenas o reflexo de tudo que eu tinha me tornado ao escolher o silêncio. Eu me levantei, peguei a bolsa da curandeira no baú e saí de casa. Meu filho gritou atrás de mim, perguntando onde eu ia. Mas eu não respondi. Apenas montei no cavalo e cavalguei até onde as histórias diziam que os apaches estavam acampados antes de serem expulsos. O lugar era uma cicatriz na terra, tendas rasgadas, fogueiras apagadas, objetos abandonados espalhados pelo chão. E no meio de tudo, sentada numa pedra, estava a curandeira. Ela não pareceu surpresa ao me ver, apenas cansada. Desci do cavalo e me ajoelhei na frente dela. Eu sinto muito por ter virado as costas, por ter esquecido, por ter me tornado o tipo de homem que deixa alguém morrer porque tem medo. Ela colocou a mão no meu ombro. Você não esqueceu. Você só demorou para lembrar. Ofereci a bolsa de volta, mas ela balançou a cabeça. Não é a bolsa que importa, é a escolha. Você escolheu vir até aqui. Isso já é alguma coisa. Eu respirei fundo. Vem comigo. Vem para minha casa. Eu não ligo mais para o que vão dizer. Ela sorriu. Um sorriso triste e cansado. Não é tão simples. Se eu for com você, vão te destruir. E eu não quero que você perca tudo por mim. Eu já perdi tudo, eu disse. E era verdade. Porque naquele momento eu percebi que tinha passado 23 anos construindo uma vida baseada em covardia e que tudo que eu tinha não valia nada se eu não conseguia usar para proteger quem precisava. Então me deixe, pelo menos, tentar consertar isso. Ela foi comigo. E como ela tinha previsto, tudo desmoronou. Os vizinhos viraram as costas. O conselho da cidade me expulsou. Meus filhos ficaram envergonhados, minha esposa furiosa. Perdi a terra, perdi o respeito, perdi tudo que tinha construído, mas ganhei algo que nunca tinha tido antes: dignidade. A curandeira ficou na minha casa o inverno todo. Não falava muito, mas sua presença era como um peso que me obrigava a ser melhor. Ela me ensinou coisas, como identificar ervas medicinais, como ouvir o silêncio.
Como reconhecer que força não é sobre poder, mas sobre escolher fazer o que é certo, mesmo quando custa tudo. Quando a primavera chegou, ela me disse que era hora de partir. Seu povo tinha encontrado um novo lugar, longe, escondido, onde talvez pudessem sobreviver mais um pouco. Eu ofereci ir com ela, mas ela recusou. Você tem que ficar, porque alguém precisa lembrar, alguém precisa contar a verdade. Antes de ir, ela plantou algo no quintal, uma pequena muda de sálvia, uma planta sagrada para o povo dela. Cuide disso, e quando crescer, lembre-se do que significa ser curado. Não é só o corpo, é a alma. Os anos que se seguiram foram duros. Eu reconstruí minha vida longe da cidade, num pedaço de terra que ninguém queria. Voltei a ser pobre, mas dessa vez com propósito. Comecei a ajudar outros que eram expulsos, mexicanos, chineses, negros, qualquer um que batesse na minha porta. Minha esposa acabou voltando, não porque me perdoou, mas porque viu que eu finalmente tinha me tornado o homem que ela achava que tinha casado. Meus filhos nunca entenderam, e eu aceitei isso. Porque algumas lições a gente só aprende quando perde, e algumas dívidas a gente só paga tarde demais. A curandeira morreu 6 anos depois. Soube por um viajante que passou pela região. Ela tinha morrido em paz, cercada pelo que restava do seu povo, num vale escondido, onde ninguém os incomodava. Quando ouvi a notícia, fui até o quintal e me sentei ao lado da sálvia que ela tinha plantado. A planta tinha crescido forte, cheia de folhas verdes e flores roxas. Eu chorei, não pela morte dela, mas porque percebi que ela tinha me dado mais do que vida ao salvar meu irmão. Ela tinha me dado a chance de escolher quem eu queria ser, e eu tinha desperdiçado 23 anos antes de fazer a escolha certa. Meu irmão, o garoto que ela salvou, nunca soube da história completa. Ele cresceu forte, casou com uma moça da cidade vizinha e teve 3 filhos. Trabalhou como ferreiro, um homem respeitado e honesto. Mas ele carregava uma cicatriz invisível, aquela febre que quase o levou. Às vezes, nas noites frias, ele acordava suando, delirando, revivendo algo que seu corpo nunca esqueceu. Quando eu finalmente contei a ele sobre a curandeira, anos depois de tê-la acolhido, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "Por que você nunca me contou antes?" Eu não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas era feia. Porque contar significava admitir que eu tinha esquecido, que eu tinha deixado 23 anos passarem antes de reconhecer que devia minha família inteira a uma mulher Apache. Ele me olhou com uma tristeza que cortou mais fundo que qualquer raiva. Eu poderia ter agradecido a ela, mas você me roubou essa chance. Ele tinha razão, e essa foi outra lição que aprendi tarde demais. Gratidão adiada é gratidão negada. Depois que a curandeira partiu naquela primavera, eu comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes: escrever. Não era bom nisso, minha caligrafia era torta e minhas palavras simples, mas eu precisava registrar. Precisava que alguém algum dia soubesse a verdade. Escrevi sobre o dia em que ela salvou meu irmão. Escrevi sobre os 23 anos de silêncio. Escrevi sobre a noite em que meu filho voltou para casa com troféus de gente expulsa. Escrevi sobre a escolha que fiz, tarde demais, mas que ainda assim fiz. Guardei tudo numa caixa de madeira, junto com a bolsa de couro que ela me deu. Não sei se alguém vai ler um dia, mas escrever foi minha forma de não deixar a história morrer com ela. Porque histórias são a única coisa que sobrevive quando tudo mais vira pó. Foi nessa época que outras pessoas começaram a aparecer. Primeiro foi um velho mexicano chamado Ernesto, expulso da fazenda onde tinha trabalhado por 30 anos, porque o novo dono queria contratar gente mais jovem. Ele bateu na minha porta com um chapéu furado nas mãos e os olhos cheios de vergonha. "Ouvi dizer que você ajuda gente como eu." Eu não sabia que tinha reputação, mas deixei ele entrar, dei comida, dei um canto para dormir. Ele ficou 3 meses, ajudou a consertar o telhado e a plantar milho,
Quando foi embora, deixou uma carta mal escrita agradecendo e dizendo que ia contar para os outros que havia um lugar onde gente esquecida podia respirar. Depois dele, veio Rosa, uma mulher negra que tinha fugido de um casamento arranjado com um homem que a espancava. Ela chegou no meio da noite, o rosto inchado, a roupa rasgada. Minha esposa a acolheu antes mesmo que eu pudesse dizer algo. Rosa ficou 2 anos. Aprendeu a costurar e começou a fazer roupas que vendia na cidade sob um nome falso. Quando finalmente juntou dinheiro suficiente, partiu para o norte, onde tinha uma irmã. Antes de ir, ela plantou rosas ao redor da sálvia da curandeira. Para que esse lugar sempre cheire a esperança, ela disse. Depois veio um garoto irlandês que tinha perdido a família na travessia do oceano, um chinês que sobreviveu à construção da ferrovia e não tinha para onde voltar, uma viúva Apache, sobrinha da curandeira, que me encontrou por acaso e chorou quando viu a sálvia plantada. Ela ficou até o fim dos meus dias, cuidando da planta como se fosse sagrada. Cada pessoa que passava deixava algo, uma semente, uma ferramenta, uma história. E aos poucos, minha pequena terra virou outra coisa. Virou refúgio. Virou testemunho de que, apesar de tudo, ainda existem pessoas dispostas a abrir portas. Minha esposa, que no começo tinha me abandonado por causa da curandeira, acabou sendo quem mais ajudou. Ela cozinhava para quem chegava, costurava roupas, consolava quem chorava. Uma noite, enquanto lavávamos os pratos, depois de alimentar 5 pessoas diferentes, ela me disse: "Eu te odiei por um tempo. Achei que você tinha jogado tudo fora por causa de orgulho, mas agora eu entendo. Você não jogou nada fora. Você finalmente encontrou para que serve ter algo." Eu segurei a mão dela, calejada e quente. "Sinto muito por ter demorado tanto." Ela sorriu. "Eu também demorei. A gente aprende junto." Essa foi a conversa mais importante que tivemos em 40 anos de casamento, porque ela me ensinou que redenção não é um ato solitário, é algo que se constrói com as pessoas ao seu redor, tijolo por tijolo, erro por erro, escolha por escolha. Meu filho mais velho, aquele que voltou com os troféus, nunca me perdoou. Ele cresceu amargo, se afastou, construiu sua própria vida longe de mim. Nos últimos anos da minha vida, tentei me aproximar. Escrevi cartas que ele nunca respondeu. Mandei presentes que foram devolvidos. Até que, num dia frio de inverno, ele apareceu. Estava velho também, o cabelo grisalho, o rosto marcado. Sentou na varanda ao meu lado e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "Eu não consigo perdoar o que você fez. Você nos envergonhou. Você jogou fora tudo que a gente tinha." Eu assenti. "Eu sei." Ele respirou fundo. "Mas eu vim porque meu filho me perguntou quem é você. E eu não soube responder. Porque eu passei a vida inteira com raiva e agora eu não sei mais do que. Então eu vim ouvir, contar para mim por que você fez aquilo." Eu contei tudo. Desde o dia da febre até o dia em que a curandeira voltou. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ele limpou os olhos com as costas da mão. "Eu nunca entendi. Achei que você tinha virado as costas pra gente. Mas você só estava tentando ser o homem que deveria ter sido desde o começo." Ele se levantou, colocou a mão no meu ombro. "Eu ainda não sei se consigo perdoar, mas eu entendo." Foi a última conversa que tivemos. Ele morreu 6 meses depois de um problema no coração, mas antes de morrer, mandou o filho dele, meu neto, me visitar. O garoto tinha 16 anos, os olhos curiosos, e fez 1000 perguntas sobre a curandeira, sobre os Apaches, sobre o que significa fazer a coisa certa. Eu respondi tudo que pude, e quando ele foi embora, levou a caixa de madeira com os escritos. Disse que ia guardar, que ia contar a história para os filhos dele. E naquele momento eu soube que, de alguma forma, a curandeira ainda estava viva. Não no corpo, mas no eco das escolhas que ela me forçou a fazer. Hoje, quando olho para trás, vejo que a redenção não é um momento. É um processo longo, doloroso, cheio de erros e recomeços. É acordar todos os dias e escolher de novo ser melhor que o medo. É plantar algo sabendo que talvez você nunca veja crescer completamente, mas plantando mesmo assim, porque alguém precisa começar.
é lembrar das pessoas que te salvaram, mesmo quando o mundo diz para esquecer. A curandeira me perguntou se eu ainda lembrava dela, e a resposta, agora, é sim. Eu lembro. Lembro do cheiro das ervas que ela queimou. Lembro da forma como ela segurou meu ombro quando eu me desculpei. Lembro da sálvia que ela plantou e que ainda cresce, forte e perfumada, cuidada pela sobrinha dela que ficou. Lembro do que ela fez. Lembro do que eu não fiz. Lembro do que finalmente escolhi fazer. E lembro que, no fim, somos definidos não pelo poder que temos, mas pela coragem de usá-lo para proteger quem o mundo quer apagar. Ela me curou 2 vezes. Uma quando salvou meu irmão, trazendo-o de volta da beira da morte com mãos que meu pai chamou de impuras. Outra quando voltou, velha e cansada, e me deu a chance de pagar uma dívida que eu tinha fingido esquecer. Ela não me julgou quando eu virei as costas. Apenas me lembrou do que eu devia. E quando finalmente fiz a escolha certa, ela me ensinou que nunca é tarde demais para ser quem você deveria ter sido desde o começo. Agora, quando alguém bate na minha porta procurando ajuda, eu abro. Sempre abro. Não importa quem seja, de onde venha ou o que os vizinhos vão dizer. Porque essa é a única forma de honrar a memória de alguém que acreditou que eu podia ser melhor do que eu era. Porque essa é a única forma de transformar vergonha em legado. Porque no final, não somos lembrados pelo que acumulamos. Somos lembrados por quem protegemos quando custa tudo. Somos lembrados pelas portas que abrimos quando o mundo dizia para trancar. Somos lembrados pelas sementes que plantamos em terras que todos achavam estéreis. E essa eu aprendi com uma curandeira Apache que salvou mais que uma vida naquele dia de poeira e sangue. É a única fortuna que importa, a única que sobrevive quando tudo mais vira cinza e esquecimento.